Olá, Rodolfo Nascimento aqui. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar por que definir o teu público não é o suficiente para você produzir um conteúdo para o seu negócio. Eu sei que para algumas pessoas pode ser que esse tipo de informação é um pouco complexo ou desafiador. Para outras pessoas isso é banal, mas eu quero que você entenda que não necessariamente significa que se você definir o seu público, significa que já está tudo resolvido e você pode definir, melhor dizendo, você pode produzir o seu conteúdo. Muito pelo contrário, porque você precisa primeiramente entender dois aspectos. Na realidade existe outro aspecto, mas os dois pontos cruciais que eu quero que você entenda é que primeiramente você precisa definir um seu nicho de mercado e depois você precisa definir a sua persona. Eu não tenho muitos vídeos aqui no canal onde eu paro e falo de forma bem específica sobre nicho e persona, mas você pode ficar tranquilo que essa rápida informação que eu irei transmitir para você irá abrir o teu leque de possibilidades e refinar muito mais o teu entendimento a respeito sobre essa temática. Legal? Então vamos lá. Primeiramente, o que é o nicho de mercado? O nicho de mercado é a sua fatia de mercado, ou seja, o ponto que você irá adentrar. Contudo, para que você possa entender melhor isso, eu quero que você entenda quatro aspectos. Então vamos entender. Por exemplo, você tem ali um nicho de mercado. Dentro desse teu nicho de mercado, você tem que entender que existe um mercado, ou seja, antes de eu falar do nicho, vou tentar ser um pouco mais específico. Existe ali um mercado, ou seja, quatro fatores, existe um mercado. Então você tem ali mercado de repente de saúde, o mercado de repente ali de fitness, ou seja, isso é um mercado, ok? E aí dentro desse mercado você tem uma coisa que nós chamamos de segmento. Então de repente naquele mercado, ou seja, naquele leque, naquele mercado de saúde ou fitness, vou falar assim de repente com esse produto de saúde que fica muito mais simples, é fácil ter exemplos claros. Mas eu poderia aqui seguir outros exemplos e eu também vou abordar aqui com vocês. Mas primeiramente vamos lá, você tem um mercado, que é o mercado de saúde, um mercado de fitness, e aí dentro desse mercado você tem o que nós chamamos de segmento. E qual é o segmento? De repente nesse mercado de saúde, que é saúde bucal, de repente saúde para mulheres, saúde para homens, enfim, para crianças, você tem dentro desse mercado, você tem um segmento que é um segmento de emagrecimento. Então, de repente, você é uma nutricionista e vai adentrar no mercado de saúde. Na realidade, você já está dentro do mercado de saúde, só que você vai ter um foco mais apurado sobre o emagrecimento. Só que dentro desse segmento, que é muito amplo o emagrecimento, porque hoje para emagrecer um personal trainer ele pode te ensinar a emagrecer com um treino, uma série de treinos para que você possa alcançar esse objetivo. Contudo, de repente você poderia ter uma nutricionista que não vai te passar uma série de treinos, ou seja, para que você possa se exercitar, mas ela pode te passar alimentos que você irá poder, que você pode comer desde o seu café da manhã, o seu almoço, o seu lanche da tarde, o seu jantar, que irão contribuir para que você de repente alcance esse objetivo. Que objetivo? Emagrecer. Legal? Então, você tem ali um nicho. Por isso que dentro desse segmento você tem o nicho. Que o nicho vai ser de repente treinos para poder emagrecer. De repente, o nicho vai ser de repente dietas de suco. Legal? Então, ou seja, o que eu quero que você entenda quando você pensar no nicho de mercado, que não adianta simplesmente você definir, de repente, qual é o seu público-alvo e depois achar que isso é o suficiente para produzir conteúdo. Muito pelo contrário. De repente você fala, olha, eu defini meu público-alvo, mas eu quero entrar no nicho de dinheiro, né? Nicho de negócios, ou seja, business. Então, business é um negócio, é um mercado, certo? É um mercado amplo, que vai desde bolsa de valores, tem investimentos, ou seja, é um mercado. Então você já sabe que você quer entrar nesse mercado, mercado de dinheiro. Legal? E qual o segmento específico que você irá adentrar nesse mercado? De repente você vai querer ser um coach para empreendedores. Você vai dar dicas de finanças, você vai ajudar, você vai ser um consultor financeiro. Você também poderia ser de repente um consultor tributário. Você poderia de repente ser um consultor financeiro para de repente, como é que eu posso dizer assim, para professores.
Entendeu? Você escolhe qual é o segmento. E dentro desse segmento você escolhe, começa a refinar o que nós chamamos no marketing digital ou no negócio como um todo, né? Até mesmo no teu plano de negócio, de nicho. E de repente você vai ser um coach financeiro. Legal? De repente, digamos que você fala, olha, Rodolfo, eu quero entrar no mercado de relacionamento. Então, o mercado de relacionamento é um mercado amplo. Você precisa buscar um segmento. Que segmento é esse? De repente, você pode entrar num segmento de sedução. Então, no mercado de relacionamento, você pode entrar num segmento de sedução. E aí você tem que nichar. E aí, dentro desse segmento de sedução, você pode, de repente, entrar num nicho, como, por exemplo, como seduzir ou como conquistar mulheres no Tinder. Ou seja, você começa a refinar mais essa sua ideia. Lembrando que, além do nicho, existe ainda uma coisa chamada de super nicho, tá, gente? Ou seja, eu falei que eu ia abordar esses 3 pontos, que era mercado, segmento e nicho, mas existe o quarto nicho, que é o que nós chamamos, de repente, de super nicho. De repente, nesse super nicho, se você, de repente, quer entrar no mercado de saúde, o teu segmento, de repente, o segmento de emagrecimento, o seu nicho vai ser treinos para emagrecer, de repente, o teu super nicho seria simplesmente você ensinar ou, de repente, ser um consultor ou criar um método para que as pessoas possam alcançar o famoso bumbum na nuca. Ou, de repente, como chapar barriga em 6 meses. A sua especialidade, ou seja, o teu super nicho, simplesmente vai ser ensinar algo específico, ou seja, chapar a barriga. Dependendo se a pessoa quer emagrecer ou não, o teu segmento é chapar a barriga. Ou o famoso aí bumbum na nuca, certo? Então, quando você simplesmente entende qual é o seu nicho, agora tudo que você terá que fazer, tá, gente, é simplesmente escolher uma persona. E a persona seria o seu cliente ideal. Na verdade, a persona ela seria o arquétipo do seu cliente ideal. Aquela pessoa que você pensa e fala o seguinte: olha, eu vou vender para fulana. O meu cliente ideal vai ser, de repente, a Maria. A Maria, ela tem 3 filhos, ela ganha em média 3 salários mínimos, ela é mãe solteira, ela não tem tempo para fazer exercício e de repente eu vou desenvolver um produto para que ela possa ter uma dieta por meio de suco. Ou seja, você tenta refinar o máximo possível para chegar de fato no seu cliente ideal. E na verdade, quando você acha o seu cliente ideal, é quando você desenvolve a estratégia de persona. Você cria um arquétipo, ou seja, um protótipo daquela pessoa para quem você deseja propagar a sua mensagem. Bom, espero que essa dica possa ter contribuído de forma significativa para que você possa simplesmente entender que não adianta apenas você definir um público para poder produzir o seu conteúdo ou vender. E quando eu falo produzir um conteúdo, é simplesmente você produzir um conteúdo que possa ser comercializado, certo? Então você precisa definir o seu público, legal, mas você precisa entender qual o nicho de mercado que você irá adentrar e quem é a persona. E essa questão de persona, eu sei que eu poderia falar aqui mais de 1 hora a respeito sobre isso, porque a persona existe diversos e N fatores que maximizam a sua estratégia de comunicação. Que, por exemplo, de repente a sua persona é uma pessoa de negócio e não dá para você de repente falar ou verbalizar ou utilizar muitas gírias, como por exemplo, como se você estivesse falando com um surfista. Você não vai conectar com essa sua persona. A mesma coisa se você agora se depara e você quer se comunicar com um advogado e você de repente vai falar, por exemplo, sei lá, você quer vender de repente alguma coisa que fala a respeito sobre direito de família, relacionamento e de repente você começa a utilizar palavras, por exemplo, de um casal, você começa a mencionar o homem como boy e ela como por exemplo, a novinha mole, mas você começa a utilizar uma linguagem, eu nem sei essa linguagem direito, mas você começa a utilizar uma linguagem que não é conecta com a sua persona.
Legal? Então, quando você segmenta muito bem quem é a sua persona, a sua linguagem, você pode até já começar, de repente, a venda do teu produto falando, propagando um palavrão que a pessoa não vai se sentir ofendida, muito pelo contrário, porque ela está conectada, você está falando com o seu cliente ideal que não liga para isso. Legal? Bom, se esse conteúdo foi interessante para você, eu já quero de imediato pedir o seu like e se inscreva aqui no canal para que toda vez que eu publicar um vídeo, você possa ser notificado pelo próprio YouTube e de primeira mão. Legal? Então, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.